Ricardo Campelo, advogado, sócio da Broto Campelo, consultor jurídico da Abra Inc., diretor jurídico da ADEME, membro do Conselho Jurídico do Sinduscom São Paulo e da CEBIC, sócio da Broto Campelo, escritório especializado em direito imobiliário e empresarial. Obrigado, Ricardo, por participar do Canto a Canto. Bom dia, Canto. Para mim é um grande prazer estar aqui com você. Grande amigo, conhecido de longa data desse mercado imobiliário. E como eu falei, é uma alegria estar aqui participando com você. Sabe que no mercado imobiliário a gente tem uma fala, né? Que quando você vai em algum evento, se não tiver presente o Canto é porque esse evento não existiu. É aquela coisa, não está no Google, não existe. Então, evento ou qualquer realização do mercado imobiliário que não tenha o Canto, não existe. Eu digo mesmo para os nossos ouvintes que o Ricardo Campelo, a gente conhece de muito tempo, né? Inclusive o pai dele é o Guido Campelo, que é diretor do Sinduscom. Eu falo que hoje praticamente as consultoras todas têm seus serviços, né? Então você está aí pelo Brasil todo e acho que os nossos ouvintes vão ficar muito felizes pelas suas dicas, né, de mercado. A nossa ideia é falar sobre um roteiro para o nosso ouvinte numa compra de imóvel. Das garantias e tudo mais. Isso que vai nortear hoje o nosso programa. Mas antes eu gostaria, Ricardo, contasse um pouquinho da tua história. Já o mercado imobiliário, acho que pelo seu pai, a família Campelo é uma família da indústria imobiliária de Curitiba. Para falar da história, eu falaria primeiro do meu avô. Meu avô tinha uma construtora, uma incorporadora, né? Então aí começou já esse pezinho ali no mercado imobiliário, né? Meu pai trabalha há muito tempo no Sinduscom. E eu comecei a minha carreira na advocacia na parte tributária e fui migrando aos poucos para o direito imobiliário. Ainda atuo na área tributária, mas sempre ligado ao imobiliário, né? E o direito imobiliário ele é muito amplo. A gente tem, quando a gente fala em direito imobiliário, né, e essa expressão foi uma expressão criada pelo Marcelo Terra, que é um advogado de São Paulo muito famoso, não para designar uma área técnica do direito, né, como é o direito tributário, como é o direito do trabalho, como é enfim, a gente tem algumas áreas que são divididas, né, criminal, por exemplo, vai fazer a técnica ali do criminal. E quando a gente fala de direito imobiliário, a gente está falando muito mais amplo que isso, né? A gente está falando sobre questões jurídicas que tenham alguma relação com o imóvel. E essa relação ela pode ser desde uma compra e venda, algum outro tipo de negócio. Mas até questões ligadas à família e sucessões, por exemplo, tocam no direito imobiliário. Quando você tem um divórcio e você vai fazer a partilha dos bens do casal, qual que é o bem mais comum que as pessoas tenham que dividir? É um imóvel. A gente até fala muito pro pessoal do nosso escritório, né, para a forma sobre conquistar clientes, né, atrair clientes, é muito nesse sentido de que todo mundo em algum momento vai fazer alguma transação com o imóvel, né? Seja uma compra e venda, uma locação, né? A pessoa que mora num condomínio, ela tem questões ali condominiais que também não deixam de ser direito imobiliário, né? Então é uma área muito grande, né? E a gente está atuando hoje no nosso escritório, cobre todas essas áreas do direito imobiliário, além de outras áreas, direito empresarial, direito societário, né? Mas o imobiliário é realmente o nosso carro-chefe e é uma área que eu particularmente gosto muito de atuar, até porque você está lidando muitas vezes com questões que são, às vezes é o sonho da pessoa, né? Essa compra do imóvel, né? Essa conquista, e é muito satisfatório a gente poder atuar de alguma forma, proporcionando segurança jurídica e fazendo uma assessoria para essa pessoa. Hoje no mercado imobiliário, né, os corretores de imóveis também não são mais generalistas, né? Quer dizer, eu entendo locação, angariação, lançamentos e vendas. E eu acredito também hoje no direito, né? Cada vez mais os escritórios estão ficando mais assertivos naquelas suas áreas, né? Sim. E você, pela experiência de família, né, de avô, você acabou migrando para o direito imobiliário. E hoje tem muita, como você falou, né? É muita coisa, e cada vez, por isso que eu digo, a gente tem que sempre contratar aquele profissional que tenha mais ações, né? Ele estude mais aquele setor. Acho que é por aí também, né? Porque antigamente, quando eu comecei no mercado imobiliário, lógico, lá 48 anos atrás, foi muito tempo, mas até 10 ou 12 anos atrás, em Curitiba, tinha pouquíssimos advogados especializados em direito imobiliário, correto?
Sim, e eu acho que essa questão da especialização, né, como você citou até do próprio corretor de imóveis, ela está muito ligada à experiência, né? Então, um corretor que é especializado, por exemplo, no alto padrão, ele vai ser alguém que tem experiência em transacionar imóveis de alto padrão. Ele sabe como chegar no cliente, ele sabe o que destacar para o cliente, porque ele já viveu, né? Ele já operou muitas transações nesse sentido. E eu acho que isso se aplica ao direito também, né? Então, hoje, se fosse para eu assessorar alguma operação de direito criminal, por exemplo, eu estaria, né, o meu cliente estaria muito mal assessorado, porque a minha experiência nessa área... Ele ia continuar na cadeia. Ele ia continuar na cadeia, ela beira a zero, né? Já o mercado imobiliário é algo que a gente vive, né, e vive com uma frequência muito grande. A gente está muito atento ao mercado imobiliário, a gente está, né, desde o estudo, né, mais básico de legislação, alguma lei que é alterada, né, mas também viver esse do dia a dia das transações, já conhecer o que pode dar errado, vai fazer um contrato, a gente já tem uma vivência de alguma questão que a gente assessorou no passado e que deu errado ou que deu muito certo, a gente já traz isso como bagagem para aquilo que a gente está assessorando naquele momento, né? E para falar da compra do imóvel, né? Eu citei ali no começo que às vezes é o sonho da pessoa. E esse é um ponto que o primeiro passo é você analisar a segurança jurídica daquela negociação, né, daquela transação. Isso começa por uma investigação das condições daquele imóvel e das condições daquele vendedor, para garantir que o comprador, né, quem está fazendo aquela negociação, não tenha problemas no futuro, que a gente sabe que acontece, né? Acho que todo mundo conhece alguém que já teve alguma situação de um conhecido que comprou um imóvel e depois apareceu uma dívida trabalhista daquele vendedor, acabou até perdendo o imóvel. Barato sai caro. Eu conheço algumas pessoas que passaram por esse desgosto, né, de ter uma transação comprometida. E o Brasil, né, a gente faz muitas críticas à legislação brasileira, a forma como os tribunais às vezes decidem as questões sem uma padronização, sem uma uniformidade, e isso acaba se refletindo muitas vezes na segurança jurídica. Para dar um exemplo rápido aqui, por que a gente fala tanto sobre isso, sobre essa assessoria que é importante na compra do imóvel? A gente faz o levantamento das certidões, né, do proprietário, do próprio imóvel, certidões tributárias principalmente. E até pouco tempo atrás, quando você tinha uma dívida tributária que era não daquele vendedor imediato, mas do proprietário primeiro, quando a gente fala assim, alienações sucessivas, né? A vendeu para B que agora está vendendo para C, né? Quando a gente assessora a venda para esse C, a gente investigava só o proprietário B, né? Se tinha uma dívida antiga lá do A, quando vendeu para o B, você não precisava chegar naquilo. E no ano passado, o STJ deu uma decisão em que reconheceu ali a invalidade de uma venda, né? A avaliação jurídica daquela venda estava comprometida porque aquele primeiro proprietário lá tinha uma dívida quando vendeu para o segundo e agora o segundo vendeu para o terceiro. Quem vai ficar na mão é esse terceiro, que comprou aquele imóvel, né? Mesmo que fala que comprou por boa fé, não tem isso, né? Comprou de boa fé, mas perante a legislação, né? Perante a legislação tributária, e aí foi uma questão bem específica que o STJ analisou, falou assim, olha, para fins tributários, eu considero que se tinha uma certidão de dívida ativa contra o vendedor anterior no momento daquela primeira venda, essa venda estava comprometida, ela foi feita em violação à legislação tributária, e aí não existe alegação de boa fé contra essa primeira transação. Então, dando um exemplo aqui de alguma questão em que uma assessoria jurídica especializada e, né, que conheça as mudanças não só de legislação, mas também de jurisprudência, podem proporcionar para quem está fazendo, para quem está realizando uma operação. Ricardo, eu já indico hoje, eu acredito que, como você falou, você está realizando o sonho. Se é de 50 mil, 100 mil, 10 milhões ou 20 milhões, eu sempre falo, você tem advogado? Ah, não. Então, por favor, contrate um advogado ou indique um advogado. Para as pessoas ficarem mais tranquilas. Nosso ouvinte, né, ele tem que contratar hoje um advogado. Porque aquilo que você falou, muitas vezes o barato, não fazer uma consulta, sim, ele sai caro, porque os escritórios hoje fazem a diligência daquele imóvel, é muito mais tranquilo. Agora, hoje a gente fala muito em segurança jurídica no Brasil para todos os setores, né? Você acredita que existe uma insegurança jurídica hoje na indústria imobiliária?
Olha, a gente busca, né? A gente como advogado, a gente busca dar segurança jurídica, né? Quando a gente atua, né? Para que as operações sejam feitas da melhor forma possível e preservando os direitos ali de ambas as partes, né? Mas existem algumas questões como essa, né? Que eu acabei de citar, que a gente acaba percebendo como uma insegurança jurídica, né? Por quê? Porque algumas transações foram feitas nos últimos anos sem considerar essa mudança de entendimento do STJ sobre essa questão tributária específica das alienações sucessivas. Claro, daqui para frente a gente já começa a se atentar para essa realidade. Quando a gente vai assessorar, né, hoje uma compra, por exemplo, a gente pega a certidão, né, de toda a cadeia, né, e vai verificar se na época daquela primeira venda, aquela primeira venda foi feita com certidão negativa, né? Não vou entrar em detalhes minuciosos aqui, mas basicamente seria isso. Então, volta e meia a gente se depara com alguma situação que nos remete a uma insegurança jurídica, infelizmente. A gente procura atuar para afastar isso. Mas a gente sendo bem objetivo para o nosso ouvinte, como que ele deve se prevenir em duas situações? Primeiro, na compra do imóvel pronto, perfeito? Claro. E tem uma previsão, né? E o segundo, que é muito é hoje o lançamento, né? Então, você poderia explicar para o nosso ouvinte como é que ele deve se garantir um roteirozinho para que ele anote aí em casa, chegue ou no carro, pare e escute. Tá. Vamos começar falando do imóvel em construção, né? Okay. Que aí a gente está falando de uma relação de consumo. Né? O comprador que adquire um imóvel na planta, que está sendo construído por uma construtora, ele é um consumidor. E aí ele está protegido por duas leis. Ele está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor e ele está protegido também pela Lei 4591, que é uma lei de 64, que foi a lei que regulamentou a incorporação no Brasil. Nesses casos, essa relação ela acaba sendo uma relação mais simples em termos de avaliação de segurança jurídica, porque o que ele vai ter que conferir principalmente se existe incorporação registrada, né? E infelizmente a gente ainda lida com situações, né, compradores que acabam caindo em verdadeiros golpes, né? Assessoramos recentemente situações que aconteceram nesse sentido, porque era uma incorporadora, entre aspas, né? Porque ela não tinha nem registrado aquela incorporação. Ela nem poderia fazer uma promessa de compra e venda do empreendimento, porque o empreendimento em construção, né, você só pode vender quando você registra a incorporação. E às vezes um comprador desavisado, né, assina ali sem saber. Então a primeira coisa, né, claro, né, o ideal seria contar com uma assessoria jurídica específica para o caso, mas, né, a gente indica ver se tem incorporação registrada, né? Claro, buscar um histórico da incorporadora, se costuma atrasar a obra, né? Se tem empreendimentos entregues. Quanto mais experiência for, quanto mais consolidada for aquela incorporadora, maior vai ser a segurança dele. E também a questão do patrimônio de afetação, né? Que é um instituto jurídico que veio justamente após a INCOL. Né? A INCOL, quem é da nossa época, né, Canto, vai conhecer, quebradeira, terrível, muitas pessoas ficaram no prejuízo. Um CNPJ só, hoje não existe essa segurança, né? As SPEs, SPCs. Então. Você tem hoje, né, as SPEs, que as incorporadoras constituem para cada empreendimento, mas independente da SPE, hoje essa figura do patrimônio de afetação, ela traz muita segurança para o comprador, no sentido de não cair numa situação como a da INCOL. Né? O que a INCOL fazia? A INCOL, ela começava o empreendimento, ela lançava na planta, começava a vender na planta, pegava o dinheiro dos compradores e ia comprar outro terreno. E aí, sucessivamente, ela ia pedalando com o dinheiro dos compradores. No momento que deu tudo errado, né, o que tinha naquele terreno? Não tinha nada, ela não tinha nem começado a construção, sumiu com o dinheiro de todo mundo, né? E o pessoal ficou a ver navios. O patrimônio de afetação, ele garante que tudo que o comprador colocar de dinheiro relacionado àquela compra daquela unidade na planta em construção, a construtora só pode usar naquela obra. Ela não pode tirar da obra. Então, isso é uma segurança muito grande para evitar esse efeito da INCOL. Não é obrigatória a utilização do patrimônio de afetação. Então, a gente sempre sugere para o comprador, pesquise se essa incorporação, né, pergunte para a incorporadora, está sujeito ao patrimônio de afetação esse empreendimento aqui? Né, se tiver, ele já tem uma segurança muito maior. Né? E isso falando dessa primeira opção, que seria a pessoa que está comprando imóvel na planta, né, em construção. Só interromper. A questão do seguro, da obra está construindo. A garantia
desse nosso comprador de terminar essa obra? Eu digo, hoje em dia as empresas também têm os seguros, né, para... O seguro, para esse tipo de situação, ele está mais ligado ao financiamento. Né? Okay. São seguros que vêm conectados com o contrato de financiamento que aquela pessoa, né, contrata, por exemplo, nos empreendimentos da Caixa Econômica. Né? Duas vezes mais garantia, porque você tem a patrimônio de afetação e tem o seguro que o próprio banco exige. Isso, né? Então o banco, quando vai financiar uma obra dessas, o banco, ele embute já, o banco financiando a construtora, ele embute ali uma contratação de seguro obrigatória, né? E que caso a construtora não consiga performar ali, não consiga executar o empreendimento, ela vai ser substituída, o banco pode ir lá e colocar outra construtora no lugar. E em algumas modalidades de compra de programas como Minha Casa Minha Vida, já na promessa de compra e venda, já tem embutido também um seguro ali, né, para o comprador. Também contemplando essa hipótese da incorporadora não entregar a obra, né, a Caixa pode substituir essa incorporadora e colocar outra no lugar, ou mesmo uma construtora, só para executar e entregar o empreendimento para o comprador. Então, você ouvinte que está querendo comprar um imóvel, hoje vá atrás aí, né, do imóvel e contrate um advogado e tranquilo, segunda-feira você já comprou o imóvel. Essa investigação preliminar, né, ela é bem recomendável, mas não são todas as construtoras que trabalham com banco financiando, né? Mas você tem construtoras que têm solidez, né, que têm muito tempo de mercado, que a gente acredita que é uma compra sadia, né? Claro, 100% seguro nunca é, né? Mas é uma compra sadia. Mas tem sido, viu? Até histórico. Eu vejo esse tempo todo, hoje em dia, comprar o imóvel, sim. Mesmo aquela construtora que faça todo esse projeto, aprovado, e acabe não construindo, esse projeto aprovado hoje vale mais do que você querer fazer um projeto novo, porque Exato. A prefeitura acaba demorando, já existe, logicamente... Então... E esses mecanismos, como eu falei, do patrimônio de afetação, né, se a incorporadora para no meio do caminho ali, não finaliza a obra, a coletividade de compradores assume o empreendimento. E aí ela vai poder vender, né, o terreno e o que tiver de construção, ou ela vai gerir a contratação de uma outra construtora para terminar a obra. Né? Então, e a parte segurança. do pronto é um pouco mais, diria, mais fácil de... preocupação para o comprador? É mais fácil no sentido de não ter uma preocupação com relação à construção, entrega, né? O imóvel já está pronto, mas eu entendo que tem o cuidado jurídico é maior, né? Porque quando você está na posição de consumidor, você comprando da incorporadora, até aquilo que a gente estava falando no começo de comprador de boa-fé, né, de você poder ter essa transação questionada juridicamente, quando é uma incorporação imobiliária, a lei já trata isso de uma forma mais branda para esse comprador. Né? Então, esse comprador muito dificilmente vai ter problemas de questionarem essa compra, né? Porque ela está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, né, e pela Lei 4591. Quando eu compro um imóvel da pessoa física, né, eu comprando um imóvel de pessoa física que, né, já está pronto, eu não estou mais numa relação de consumo, é uma relação civil de compra e venda. E aí sim, essa compra, essa investigação da condição do vendedor, ela é fundamental. Né, a gente recomenda 100%, né, assim, nunca compre um imóvel sem tirar todas as certidões do vendedor e as certidões do imóvel, porque se tiver um tributo, se tiver uma ação contra, né, aquele vendedor, você vai poder ter problemas futuros com relação a essa venda. Então, essa parte de investigação, né, de se certificar de que aquele vendedor não é um vendedor que está com uma dívida muito grande, está dilapidando patrimônio, ou que tem uma dívida tributária ali que está oculta, essa parte ela é muito mais importante na compra entre, né, pessoas físicas, ou mesmo que seja uma pessoa jurídica, mas, né, isso do imóvel pronto, que não é um imóvel que está sendo vendido por uma construtora, por exemplo. Quando você fala em questão de compra do imóvel, aqui uma curiosidade para o nosso ouvinte também. Eu sou pessoa física, compro em nome de pessoa física, em nome de pessoa jurídica. Hoje o Brasil, a legislação, né, a parte tributária, todo dia tá mudando, né? Então, se eu chego para você e falo, vou comprar um imóvel, mas eu tenho lá, sei lá, 70 anos, 60 anos, ou
Você não tem uma empresa aí de participações? Isso. E eu acho que o escritório de vocês também faz essa análise, né? Também. A gente trabalha Muitas muito vezes ele não sabe, né? Ele está comprando imóvel, aí você pode falar, peraí, vá por aqui. Dependendo do qual a intenção dele com esse imóvel, né? Mas a gente faz muita assessoria de planejamento patrimonial e sucessório, principalmente pensando nessas questões, né? Primeiro, a questão tributária. Se é um investidor, pretende colocar esse imóvel para locação, a gente vai entender qual que é o patrimônio imobiliário que ele está constituindo, qual é a renda que ele vai ter com locação. Possivelmente isso vai ser mais interessante mantendo uma pessoa jurídica. Ele vai ter uma tributação muito menor. E aí abre-se um parênteses para falar da reforma tributária, que pode trazer algumas mudanças nesse sentido também. Mas principalmente pensando na questão sucessória, né, isso também é muito importante contemplar. Como você falou, às vezes é uma pessoa que, né, já está numa curva ali mais acentuada da vida, né, é importante pensar. Né, e quer dizer, ele comprou há 2, 3 anos, daí falece, isso. Daí tem aí que fazer a transferência para 3 filhos. Exatamente, e às vezes a família acaba ficando, né, fica com o patrimônio, mas acaba ficando com uma dor de cabeça. Exatamente. Regularizar, fazer inventário, ir atrás de contratar advogado. Advogado para sucessões costuma cobrar caro também, né, via de regra um percentual do patrimônio. E fora que às vezes tem alguma questão que precisa regularizar do imóvel, algum documento que está faltando, às vezes a família perde muito tempo para conseguir regularizar isso, quando um planejamento patrimonial e sucessório poderia antecipar e eliminar todos esses problemas, né? Uma coisa que é muito comum é fazer, né? Essas empresas que hoje o pessoal chama de holding, que é uma denominação um pouco imprópria, né? Mas o pessoal tem chamado de holding. Então, o pessoal, hoje os trabalhos eles constituem muito em você criar a holding, adquirir o patrimônio já em nome dessa holding e colocar as cotas da holding já em nome dos filhos, com usufruto para esse patriarca ou essa matriarca que está fazendo o planejamento, né? E de forma que a sucessão ela já fica encaminhada, ela já fica... Só transferir as cotas, né? É só, na verdade, se você já faz a doação em vida com cláusula de usufruto, você nem precisa transferir as cotas, você só precisa baixar o usufruto, né? Isso com a certidão de óbito você já faz, você não precisa fazer o inventário daquelas cotas. Então é um trabalho que realmente facilita muito a vida da família quando, né, o patriarca ou a matriarca já deixam a questão encaminhada, já deixam tudo estruturado e, principalmente, né, evita as brigas entre os filhos, que a gente acha que não é comum, a gente acha às vezes que a família é muito harmônica, está tudo muito bem. Isso é até ter que decidir, por exemplo, quando vender um imóvel que foi deixado pelo pai, por que valor vender o imóvel, o que fazer, como destinar o valor desse imóvel. Enquanto não vende, o herdeiro pode morar, um dos herdeiros pode morar ou não na casa, tem que pagar aluguel para morar, não tem, como que ficam as despesas. E todas essas questões, quando a gente elabora um planejamento patrimonial sucessório, a gente já prevê isso no próprio acordo de sócios ali que vai ser firmado pelos herdeiros, que são os sócios da holding. Tudo isso já está previsto pelo próprio pai ou pela mãe, né? Então os filhos só cabe ali aceitar, né, o que estiver disposto. Se o pai colocar que vai ser vendido por tal valor ou o quórum para venda vai ser 2/3 do filho votando, está definido, né? Quando você não prevê isso, você gera situações assim como inventários que ficam 10, 15 anos na justiça porque um dos herdeiros não concordou em vender o imóvel. Você tem um imóvel com 10 herdeiros, um não concordou em vender, né? Acabou, a briga vai ficar anos ali no judiciário. Ricardo, o objetivo aqui do programa Mercado Imobiliário de Canta a Canta é justamente esse, né? Informar os nossos ouvintes, né, que tem que comprar o imóvel, vai comprar, mas consulte um advogado. E vê quantas dicas, né, você deu aqui para esse comprador que está nos ouvindo, né? O possível comprador. E hoje a cada 10 pessoas, 8 querem comprar imóvel, né? Sim. Então é muito mais em conta. Eu queria falar, assim, no nosso último assunto, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados dentro da indústria imobiliária. Hoje em dia você passa muitos nomes, né? Eu acho que as empresas também estão se atentando bastante sobre isso. Fala um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é recente no Brasil e ela é importante todo mundo compreender isso, né? Ela é uma proteção de todos nós.
ela é muito importante. O pessoal às vezes acha, isso é burocracia, é custo para as empresas, mas ela é muito importante para nós, para que os nossos dados não circulem, né, de uma forma desordenada ou sem nenhum tipo de proteção. No mercado imobiliário, os dados costumam circular muito, principalmente entre incorporadora, corretor, agente de financiamento, fornecedores de imóveis, etc. Uma coisa que era muito comum era a parceria das lojas de imóveis, né? Ficou sabendo, liga lá para o canto, tudo bom? Aqui é o fulano da loja tal. Fiquei sabendo que você comprou um empreendimento, um apartamento no empreendimento X da construtora Y. E aí você, puxa, mas como que essa pessoa tem essa informação minha, né? Então hoje a lei ela vem principalmente para nos dar mais controle e rastreabilidade sobre esses dados, né? Então, a incorporadora ela tem que tomar cuidados com relação a como que ela contrata as imobiliárias, como que ela treina esses corretores para que não circulem esses dados livremente, né? E a ideia não é uma lei que é feita para punir, né? Para criar multas, né? Mas para criar procedimentos de controle, né? Muitas vezes um dado vaza do comprador e não foi o corretor que circulou. Às vezes foi o agente de financiamento, né, que também tem todos os acessos ali. O agente financeiro também sabe quem comprou imóvel, em qual apartamento, de qual construtora, né? Então, o que a lei vai nos dar? Ela vai nos dar condições de fazer uma rastreabilidade. A incorporadora, ela tomou cautelas junto à imobiliária na contratação para evitar isso? Sim. A imobiliária também seguiu os procedimentos, ela consegue comprovar que ela treinava seus corretores e que ela punia quando ela pegava uma venda de dados, por exemplo? Sim, então não vai haver punição, ou não deve haver punição para essas empresas, né? Mas o que se precisava trazer, não só para o mercado imobiliário, mas para toda a rede de comércio e serviços, era um pouco de controle e um pouco de proteção para o usuário, né? A gente sempre usa o exemplo da farmácia. Você vai na farmácia hoje, você não consegue comprar uma aspirina sem dar teu CPF. E aí? E se a farmácia puder vender seus dados, por exemplo, para o plano de saúde? Para o plano de saúde poder aferir, essa pessoa aqui eu vou aumentar o preço porque ela está comprando muito desse remédio X, eu vou aumentar o preço do plano de saúde dela. Isso é saudável para a nossa sociedade? A gente entende que não, né? Então um pouco de controle e proteção é super saudável. Acaba tendo. Quase finalizando o nosso programa, isso aqui a gente ficaria aqui 2, 3 horas, um bom papo. Mas é importante, eu queria que, aqui falando com o doutor Ricardo Campelo, né, especialista em direito imobiliário, finalizando a dica para tudo isso, um resumo para o comprador, aquele que está nos ouvindo agora, ligando o rádio, como é que ele deve, eu já falei lá no começo, procurar um advogado, mas assim, eu quero que você fale para esse comprador como proceder. Tá. Bom, a compra de um imóvel é a realização de um sonho, né? A gente sabe disso. E ela é, com certeza, o investimento mais alto que uma pessoa faz na vida, né? Às vezes a pessoa toma muita cautela para comprar um carro, escolhe muito bem a montadora. Não, essa aqui eu não compro, vou comprar nessa aqui porque esse dá problema. E na hora de comprar um imóvel de uma construtora, ela não faz a mesma checagem. Ela quer só saber valor de metro quadrado, né? Não importa a qualidade da construtora. Então, a primeira dica é assim, tenha ciência do tipo de investimento que você está fazendo, que ele é o maior investimento da sua vida. Então pesquise histórico daquela incorporadora, né? Faça uma pesquisa. Hoje você tem ferramentas na internet para saber se essa empresa atrasa a obra, como é que ela trata os clientes, ela tem um sistema de pós-venda, se eu precisar reclamar de algum defeito, alguma infiltração, como que ela atende esses clientes, né? Isso tudo antes de chegar na parte jurídica, que aí sim, né? Juridicamente você vai estar melhor protegido se você contratar um advogado que seja especialista na área. Ok. Esse foi Ricardo Campelo para o mercado imobiliário de Canto a Canto. Recebemos agora Ruth Bandeira. Ruth, eu vou falar um pouco do seu currículo, porque se eu falar inteiro, o programa não vai ter espaço. A Ruth é sócia e cofundadora e diretora executiva da Propósito. Trabalha com seleção estratégica e desenvolvimento de executivos há aproximadamente 18 anos. Graduada pela PUC em Administração de Empresas, com ênfase em Finanças e com MBA em Gestão de Empresas pelo IBMEC, com formação em Coaching Estratégico e Business Coaching. Faz parte da coordenação do capítulo Paraná do IBGC, onde também atua no squad de diversidade do capítulo.
Headhunter Sênior, atua em diversas áreas com especialidade na área financeira, com foco em posições de alta gestão, bem como conselho de administração. Bom, o currículo dela tem mais 3 páginas. Então, Ruth, para por aqui. Obrigado por estar aqui no Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Eu que agradeço. Agradeço a você e os ouvintes terem paciência de escutar. Ruth, eu gostaria... Vamos conversar aqui sobre o passo de um profissional, como é que ele deve se portar, de que maneira ele deve procurar se empregar, né? Acho que esse mercado hoje, principalmente na construção civil, indústria imobiliária, a gente vê todo dia que existe vagas, né? E tem muita gente boa no mercado. Mas antes de conversar sobre esse roteiro que a gente diz, queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, né? Que eu acho que é bastante interessante para os nossos ouvintes saber quem é a Ruth além do currículo. Então, a minha trajetória é de uma migrante profissional, né? Tanto migrante de geografia, porque eu sou carioca, como todos devem estar já percebendo pelo meu sotaque. Eu moro em Curitiba há 30 anos, mas eu vim do Rio de Janeiro. E migrante profissional porque eu mudei da área do mundo de finanças para o mundo de recursos humanos. Então, eu fiz minha formação em finanças, trabalhei em banco de investimento por vários anos, mas eu era diretora de mesa de operação de banco de investimento, tive a minha primeira filha, tive a minha segunda filha, até aí dava, e aí engravidei de gêmeas. E aí a mediocridade ia imperar em algum lado, ou no lado profissional ou no lado familiar. Então, eu saí desse mundo. E aí, depois de um tempo, tive um negócio próprio. Depois de um tempo, fui fazer uma entrevista em uma consultoria e perguntaram se eu não queria trabalhar lá. Eu falei, gente, eu conheço de número, de gente eu não conheço muito não, mas vamos encarar um novo ofício. E foi assim que eu comecei nesse mundo de recrutamento e seleção de executivos, esse mundo consultivo. Então, eu trabalhei nessa consultoria por 7 anos. Depois de 7 anos, eu entrei como consultora, virei diretora da unidade, depois da região sul, etc. E depois de 7 anos, dizem que os ciclos de casamento, ciclos profissionais se dão em 7 anos, e foi exatamente o meu ciclo. Depois de 7 anos eu saí e reencontrei um amigo que eu já conhecia, que também estava numa migração de carreira, tinha acabado de fundar uma consultoria, trabalhando com mentoria de executivos. E aí ele me convidou, então, para trabalhar junto com ele e fundar, por isso eu sou cofundadora, e fundar o lado de recrutamento e seleção de executivos, e assim surgiu esse braço dentro da Propósito e o grupo Propósito como é hoje em dia, né? Então, a estruturação da Propósito tem esse olhar muito de buscar para as empresas, os profissionais, entendendo a cultura da empresa, não só o que a empresa faz, mas o famoso jeitão da empresa, né? E falando do mercado imobiliário, mercado de construção e de incorporação, né, que é o macro mercado relacionado, a gente vem acompanhando e percebendo que esse mercado está caminhando cada vez mais para um olhar mais corporativo. E eu uso a palavra corporativo e não um olhar de profissionalização, porque as empresas já são profissionais. As empresas já atuam de forma profissional, mas de forma profissional que foi acontecendo. Sabe, que foi assim, o pai fundou a construtora, depois aí foi crescendo, é aquele eterno gerúndio, né? Vai desenvolvendo, crescendo, adaptando. Então, houve, principalmente depois ali da crise de 2016, um olhar muito grande nessas empresas, seja imobiliária, incorporação ou construção civil, esse olhar de, vamos parar aqui, olhar para dentro de casa e vamos entender de que forma a gente pode continuar sendo profissional, mas evoluir de uma forma mais corporativa. E aí várias empresas cada vez mais vêm buscando consultorias como a nossa para buscar esses executivos, né? Existe uma mistura
muito grande na cabeça das pessoas quando a gente fala de, né, a palavra headhunter. Fulano é headhunter, porque na realidade é como o mercado intitula esse trabalho consultivo de recrutamento e seleção. Enraizado Já ficou enraizado. E existe uma diferenciação entre o headhunter e o job hunter, né? Tudo é em inglês, não tem jeito. Então, o headhunter é aquela pessoa que, como nós, é contratado pelas empresas para buscar pessoas. Então, quem paga a conta é a empresa. A pessoa não paga a conta. A pessoa é convidado a participar de um processo seletivo e pode ser contratado pela empresa. O job hunter é aquele que busca oportunidades, ou seja, busca emprego para pessoas. É uma outra forma de trabalhar. E aí quem paga a conta é o profissional. Nós não somos as consultorias que fazem recrutamento e seleção de executivos, em sua grandíssima maioria, e aí eu posso dizer as mais sérias, não são job hunters, são headhunters. Elas são sempre contratadas pelas empresas. E às vezes as pessoas falam, não, a consultoria tal me cobrou. Tá errado. Tá errado. E às vezes tem aquela tia que fala assim, filhinha, arruma um emprego pro seu primo. A gente também não faz isso. A gente, se tiver oportunidades, pode encaixar o perfil do primo, mas a gente trabalha sempre sendo contratado pelas empresas. Eu me lembro, conversando, lá anos atrás, você fazia o teu currículo, tinha aquela máquina Olivetti, você escrevia às vezes à mão, às vezes escrevia, né, pela máquina, e saía pela cidade distribuindo currículos, né? Hoje, como eu falei, tem muita gente boa, né? Os nossos ouvintes aqui, tem muita gente aí do outro lado, e principalmente procurando emprego, e existem posições hoje. E muitas vezes não encontra aquele perfil, né? E você acredita que esse profissional, como você falou, que ele não está pagando a conta, ele procurando, logicamente, uma empresa como a sua, eu acho que ele vai ter mais sucesso, né, na sua colocação. Sim, eu acho que são vários caminhos, né, Canto? A grande diferença hoje em dia é que você precisa ter conexões, né? Você precisa, como era antigamente, saber como chegar na empresa tal para poder o seu currículo impresso chegar em quem decide. Hoje não é diferente, só que as formas são diferentes. Você não vai mais presencialmente, você usa os meios de sites, da internet, as mídias todas. Então, a gente tem várias plataformas, e a mais conhecida delas, que todo mundo conhece, é o LinkedIn. O LinkedIn, ele virou uma plataforma global, e não é só aqui no Brasil, é uma plataforma global de trocas de conhecimentos de pessoas para os mais diferentes fins, mas sempre focados e ligados no lado profissional. LinkedIn não é uma plataforma de você contar do fim de semana, do cachorro, do filho. O LinkedIn é lugar de falar de negócio, né? E todas as empresas e todas as consultorias utilizam o LinkedIn como plataforma e ferramenta de trabalho. É um job hunter lá. Todo mundo usa. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer na vida, seja a pessoa que está terminando o ensino médio, indo para a universidade, seja o presidente de conselho de administração super conhecido, ele tem que ter um LinkedIn atualizado. É o nosso currículo que a gente fazia antigamente, só que ele está aberto para todo mundo, né? Cuidados que essa pessoa tem que ter. No LinkedIn, e em qualquer lugar na vida, mas no LinkedIn, não vale, vou usar uma expressão antiga, mas não vale enfeitar o pavão, né? Você tem que contar a verdade. Não vale você não se formou na faculdade tal, mas coloca ali, vamos ver se cola. Não dá, porque hoje é fácil descobrir tudo. Tudo que passa ali, todo mundo checa. Uma hora a máscara vai cair. Exatamente. Então, primeira coisa, olha bem o que você vai escrever e coloca de uma forma clara e sucinta. Quem normalmente busca currículos no LinkedIn nunca e na maioria das vezes não é assim o dono da posição, o diretor da empresa, o gerente da empresa. Normalmente
é o pessoal que está ali na área de combate, né? Ou o estagiário, o analista. Então, você tem que pensar que você tem que usar expressões e escrever de uma forma que todos entendam, que seja claro. O simples é diferente do simplório, né? Você escreve de forma simples aquilo que seja bem compreendido e que faça sentido. Então, isso é importante também. Outra dica para as pessoas conseguirem te achar, né, e se conectarem com você, é usar sinônimos diferentes, palavras diferentes, ou seja, sinônimos para a mesma coisa. Por quê? Quem busca no LinkedIn normalmente usa palavra-chave e pode não usar a palavra do formato que você escreveu. Então, use sinônimos, que aí você fica mais aberto para ser achado pelas palavras-chave de busca de alguém, né? Então, assim o seu currículo começa a ficar mais interessante. Outra dica, profissionais mais técnicos gostam muito de usar expressões ou siglas muito técnicas, ou expressões da empresa onde trabalha, plataforma ABC, XPTO. As pessoas leigas não vão te achar nunca, né? E os leigos, por exemplo, vamos dizer que a pessoa de recursos humanos de uma grande construtora pode não conhecer aquelas siglas. Então, lembre-se disso. O que é óbvio para você pode não ser óbvio para outra pessoa. Então, eu sempre digo que o LinkedIn tem que ser a prova de tia. Se aquela tia mais velha não entendeu o que você faz, faz de novo. Reescreve, porque não está bom, né? Então, tem que ser um material que seja bem compreendido pelos mais diferentes públicos, que pode ser quem vai te acessar. Eu tenho notado, Ruth, que nesses últimos anos, aquele gestor, aquele diretor de alta, né, performance, ele geralmente vem através de uma empresa como a sua, né? Ele não vai se oferecer no mercado, né? Ele acho que, não sei se é isso que acontece muitas vezes, mas 99,9% amigos aí, conhecidos, eu fui sondado, veio uma proposta assim, assada, e geralmente tem lá o headhunter que muda, às vezes até do próprio setor, né, de negócios. Se você é um administrador, você pode administrar hospital, imobiliária, loja de pneu, farmácia e tudo mais. Isso tem ocorrido bastante? Tem ocorrido bastante, principalmente porque as empresas perceberam que custa muito caro contratar errado. Então, você trazer alguém que não vai performar ou que não seja a pessoa correta para essa cadeira, custa caro. E custa caro de verdade, não é só um jargão, não é só uma expressão idiomática, custa dinheiro, né? Então, as empresas perceberam que investir na contratação de uma consultoria para buscar a pessoa correta para essa oportunidade faz diferença. E a consultoria, ela também tem que entender e tem que fazer as perguntas corretas para poder ter a fotografia da necessidade dessa empresa e poder pensar literalmente fora da caixa. Por exemplo, se a empresa precisa de um diretor executivo, e o grande problema da empresa, vamos dizer que seja uma empresa de incorporação, o grande problema da empresa é um problema de caixa, é um problema de estar com o caixa mais curto, então precisa ser uma pessoa que tenha esse entendimento, tenha capacidade de trabalhar e dar resultado com um caixa mais curto. Isso vai fazer toda a diferença quando você for buscar essa pessoa, porque pode ser uma pessoa que venha até da área de finanças e de outra área, por exemplo, que venha da área de hospitais, porque o hospital normalmente trabalha com muito controle de caixa, muito controle de processo e etc. Então, até igual a construção civil, né? Muito controle. Muitos itens, né? Exatamente. Então, a gente precisa pensar em entender aquele olhar macro da necessidade, as especificidades do negócio da empresa, né? Em que indústria está situado, mas também, além disso, entender o lado cultural dessa empresa. Por quê?
normalmente um profissional que seja assim rotulado, um profissional de multinacional, que está acostumado com aquela pompa e circunstância, vai ter uma certa dificuldade, por exemplo, de trabalhar numa empresa de dono, onde o dono está presente. Então, a cultura e esse o que o pessoal chama de jeitão da empresa, né, que está muito vinculado à cultura e à história da empresa, também é muito importante nesse processo. Cada vez mais, as empresas vêm buscando as consultorias e os profissionais também ficam mais confortáveis de serem apresentados através de uma consultoria, porque você já foi entrevistado, já teve as suas referências autorizadas, é claro, referências profissionais checadas devidamente, você já vai para se expor numa empresa já pré-direcionado que faz sentido para essa empresa, né? Então você se expõe menos a participar de um processo seletivo ou uma entrevista que não vá ter um fit com o teu perfil. Então é mais confortável para ambos os lados. Eu não sei se eu entendi bem o que você falou do Job Hunter, mas, por exemplo, o caso de 2 conhecidos meus, né? Resolveram tirar lá o ano sabático. Então, o cara, um profissional top, resolveu estudar, ir para fora. E fica lá 1 ano, 2 anos, e volta para Curitiba e quer fazer essa recolocação. Vocês atendem esse profissional? Não, a gente não atende esse profissional. Como é que a gente atende? Como é que ele vai se... Tem 2 formas, né? Ele pode fazer por si só, né? Ele pode fazer contato com essas empresas, com headhunters como nós, né? Essas empresas de consultoria, e fazer o contato para saber, estou aqui, né? Exato. Poxa, posso dar uma conversada para eu ficar à disposição, você saber que eu existo, o que eu faço, o que eu fui fazer, qual é o meu momento, etc. Nós, como consultoria, recebemos essas pessoas porque, eu vou falar de uma forma meio pejorativa, né? Profissionais para nós é o nosso produto. Então, a gente tem que saber que produto está disponível no mercado ou mesmo que produto está trabalhando em outras empresas, mas eu preciso conhecer pessoas. Então, para nós é importante conhecer pessoas, mas o conhecer sem nenhuma obrigatoriedade de buscar oportunidade para essa pessoa. Esse trabalho eu não faço, porque senão eu teria uma crise ética, que é, eu sou contratada por empresas para buscar gente e, ao mesmo tempo, sou remunerada por pessoas para buscar trabalho para elas. Eu entro aí numa seara ética que não faz sentido, né? Fica uma linha tênue cinza aí que não faz sentido. Então, ou você opta por buscar trabalho para pessoas, ou seja, o Job Hunter, né? Ou você opta por buscar pessoas para as empresas, que é o nosso caso. Agora, esse profissional que está buscando trabalho, ele pode visitar outras consultorias, olhar o LinkedIn, saber quais são as oportunidades de mercado, qual consultoria está trabalhando ou diretamente a empresa. Ele vai trabalhar por ele mesmo e também passar aquela barreira do, poxa, eu não falo com aquele fulano há 10 anos, será que eu vou mandar uma mensagem para ele? Manda sim, porque ele pode estar precisando de você. E você não fala com ele há 10 anos porque não precisou falar, não quis falar, não houve oportunidade. Mas está na hora de falar agora. E você pode até falar, desculpa, eu não falo com você há 10 anos. Não tem vergonha nenhuma nisso. Conexão é importante para todo mundo, né? A outra forma é você buscar um Job Hunter. É uma forma... Eu sou adepta do... procure você mesmo que você vai conseguir. Sabe? Eu sou mais dessa linha. Hoje a gente vê que esse mercado aqui da indústria imobiliária, eu digo, às vezes, eu sou um pouco headhunter, porque o pessoal liga, uma empresa como de vocês, quem está aí no mercado, quem que é, então a gente acaba, eu conheço um bom, agora deve ser um cara caro para sair de lá. Agora, como é que faz essa... Porque a gente conversa muito nas empresas, aí no setor imobiliário, e hoje, pós-pandemia, está tendo muito difícil você encontrar um bom diretor em corporação, um bom diretor comercial. Então, praticamente, tem muitas empresas que estão trazendo de fora.
esses profissionais. Talvez por causa daquilo que você falou no começo, né? As empresas saíram ali da parte familiar e querendo se profissionalizar. Agora, tem um outro lado também. Esse tempo atrás, um conhecido meu contratou uma empresa de headhunt e apareceram lá os candidatos, né? E daí tinha uma pessoa que estava trabalhando numa outra empresa. Daí, numa conversa, num almoço, ele falou assim, se eu sei que ele está trabalhando numa outra empresa, está fazendo entrevista comigo, eu não contrato, não importa. Mas não sei, mas se ele está ouvindo, se ele vai sair da empresa, você acha que essa pessoa está sendo... É uma falta de ética do empresário contratar essa pessoa? Eu não acho. Olha, eu acho que a gente precisa pensar o seguinte. A pessoa que está trabalhando, ela está trabalhando numa empresa e está bem, né? Consultorias como as nossas, né? A nossa consultoria e outras, a gente faz contato com pessoas que estão trabalhando. Por quê? Porque a gente pode ter uma oportunidade melhor para a vida dela. E ele ou ela só vão aceitar participar do processo seletivo e aceitar uma oportunidade se for uma oportunidade melhor do que ele tem. E aí, você bloquear uma oportunidade melhor para uma pessoa pelo fato da pessoa estar trabalhando, será que isso é justo? Eu acho que não é justo você bloquear essa possibilidade. Se ele não for trabalhar na tua empresa, ele vai sair e vai para outra empresa. Você vai perder um bom profissional. Exatamente. Não sei se eu estou certo ou estou errado em termos Eu acredito que você está certo, Canto, porque assim, se essa pessoa está aberta a olhar outra oportunidade, é porque ou ela não está vislumbrando uma possibilidade de crescer onde ela está, ou ela está descontente com algum tema, ou ela viu que a oportunidade na tua empresa, nessa outra empresa... O ciclo, como você falou, passou. Venceu o ciclo, ela está querendo falou muito ver bem dela. O ciclo passou. Mercados novos, exatamente. Porque, ou ela está, por exemplo, numa empresa que trabalha com uma incorporadora que trabalha com Minha Casa Minha Vida, baixo padrão, até médio padrão. E essa pessoa quer entrar numa área nova, um segmento novo, quer ir para médio padrão ou loteamento horizontal, que também é diferente. Tem ali um quê de parecido com Minha Casa Minha Vida e etc. Está querendo abrir o seu escopo de trabalho. Por que não permitir que essa pessoa olhe outras coisas, né? Não é dono da empresa, né? Todo trabalho é uma troca. A empresa remunera essa pessoa, dá o salário variável, benefícios para a pessoa, e a pessoa dá a sua energia e o seu trabalho e resultado para essa empresa. É uma troca. Quando chega num momento que essa troca ou está desigual, ou a pessoa está querendo mais, por que a gente vai limitar essa possibilidade de movimentação? Eu acho que realmente não teria problema. Agora, tem um fato que é o seguinte, quer dizer, as pessoas hoje têm a sua trajetória, né, profissional. Hoje tem as mídias gerais, aí, Facebook, Instagram, LinkedIn e tudo mais, e as pessoas em clubes. E eu vejo que muitas vezes esse bom profissional não se porta bem perante outros, né? Ele esquece a parte, né, dele profissional e vai para uma mídia. Isso, logicamente, vocês também devem analisar muito bem, né, essa parte. Chega lá, o Carlos Eduardo Canto, eu vou analisar, realmente é um bom profissional, mas vamos ver a vida dele, né? A vida social dele. Isso acontece realmente bastante? Olha, a gente tem possibilidade de olhar tudo que é público. Certo. Né? Então, faz diferença quando começa a postar alguma coisa? Depende da empresa que essa pessoa, depende da empresa, da posição que essa pessoa está se candidatando, pode fazer diferença. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem assim, simples, né? Eu estou me candidatando para uma empresa que tem um forte viés religioso, tá? Por exemplo, uma escola confessional. Poxa, se eu tenho lá no meu Facebook um monte de postagem lá, né, em eventos ou em balada, em gandaia e etc, isso pode soar
não muito positivo para uma instituição confessional, religiosa. Então, eu estou, claro, sendo bem exagerada aqui, né? Mas a gente tem, sim, várias outras coisas que a gente olha, tudo que é público, a gente olha. Público, o que eu digo, mídia social. Então, a gente dá aquela passeada no Google, né? E dá aquela olhada geral, não entra em minúcias e tal, mas a gente olha de forma geral. E a gente não pode esquecer que a gente é uma pessoa só, né? Então, a gente não é a pessoa A quando está trabalhando, pessoa B quando está no happy hour, pessoa C quando está com a família. É uma pessoa só. Então, tem que cuidar. Ruth, você vê, o papo é maravilhoso, né? Sempre nós estamos com 26 minutos, né, de programa, e passa rápido, é tão gostoso ouvir. Agora, eu gostaria que você, como especialista na área, para o nosso ouvinte, desse uma dica, como é que ele deve se portar, como é que ele deve procurar, qual que é o caminho que ele deve fazer, desde a parte do estudo hoje em dia, que é muito, logicamente, sempre vai ser importante, né? Mas se ele está desempregado, muita gente não vai estudar, sabe? Dá um panorama para aquelas pessoas que hoje em dia estão procurando a colocação. Então, essa colocação foi bem ampla e abrangente, né? Então, exato. Assim, exatamente. E aí agora para o geral, para todos aqueles que estão nos ouvindo agora na rádio. Na rádio. É claro que é diferente aquela pessoa que está procurando trabalho, que está desempregado e que está com problema para pagar a conta de luz é uma coisa e o executivo é outra coisa. Então, assim, aquele que está procurando uma colocação para pagar a conta de luz e água e está com o aluguel atrasado, assim... procura o que você acha, mas não fique com nenhum tipo de olhar, sabe, esse tipo de trabalho eu não vou fazer porque não é para mim. Cara, vai trabalhar em qualquer coisa para pagar a sua conta de luz e trabalho não é vergonha nem aqui, nem em nenhum lugar do planeta. Esse é um tema, né? Eu digo que é aquela pessoa que precisa daquele salário higiênico, que é o mínimo para você sobreviver. Quando a gente está falando já de profissionais que estão olhando para a carreira, estudo é importante, sim, mas não adianta também você fazer faculdade e esquecer da vida. Não, agora essa parte nunca mais eu quero estudar na minha vida. Hoje em dia, estudo é todo dia. Estudo é o saber todo dia, é o procurar informação nova, é a inteligência artificial, como a gente estava falando aqui no intervalo, ChatGPT. Você não precisa ser expert, mas você tem que ter a capacidade de transitar nos mais diferentes linhas e eu, que sou de uma outra geração, que não sou da geração digital, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu tenho dificuldade, eu sou uma migrante digital, eu venho do analógico para o digital, mas eu tenho que saber o que está acontecendo, de que forma que eu posso utilizar o ChatGPT, e todas as pessoas daqui para frente vão ter que, minimamente, ter esse olhar de tecnologia, né, para ser um usuário, porque senão esses profissionais vão começar a ficar distante do mercado de trabalho. E aí, amarrando o começo da sua fala, né? Poxa, tem muita gente boa aí no mercado e tal, por que esse pessoal não consegue trabalho? Tem muita gente boa no mercado, tem muita gente com conhecimentos técnicos no mercado, mas que não estão conseguindo se adaptar a essa nova forma de você trabalhar, que é sempre com algum tema digital envolvido, um sistema, um RP, uma linguagem que você precisa aprender, alguma coisa. E tem muitos profissionais técnicos, e aí eu vejo na construção civil isso acontecer muito, que estão com uma certa dificuldade de se adaptar. E incorporação menos, mas na construção civil ainda tem bastante. Então, falar de gerenciamento de projetos e sistemas, o cara é PMP, tem um monte de sigla maluca aí no meio,
essas pessoas têm que se atentar para isso, porque senão elas vão ficando para trás, aí fica lá, não consigo trabalho, eu era tão bom. Para com essa coisa de chorar pitanga. Olha para frente, faz ali um curso com o sobrinho, que ele vai conseguir te ajudar e bora para frente. Bem, essa foi Ruth Bandeira, da Propósito, né? Propósito, é só procurar no portal, né? Grupo Propósito. Grupo Propósito, para o mercado imobiliário de canto a canto.